Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro. Então, nós gostaríamos de falar com vocês hoje sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós já falamos, refletimos em vários encontros aqui sobre Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho. Falamos no nosso último encontro sobre Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade. E vamos hoje, já que nós vamos falar do Espírito Santo, vamos invocá-lo também nesse encontro de hoje, para que nós possamos transmitir a vocês tudo aquilo que vocês precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a Santíssima Trindade, e para que ele nos ilumine nessa nossa caminhada de vida cristã. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou iniciar esse nosso encontro com uma música. Gostaria que vocês ouvissem, prestassem atenção na letra dessa música, e a gente retorna já em seguida, tá bom? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha
do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Espírito, move-te em mim. Então, pessoal, nós percebemos a presença e a existência do Espírito Santo já nos primeiros versículos da Bíblia, né? Nós lemos lá assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aí nós percebemos já a existência do Espírito Santo. E na sequência, na criação do homem, ainda tem a seguinte narrativa: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nós percebemos que o Espírito Santo é quem deu a vida ao homem. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é verdadeiramente Deus, né? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é aquilo que nós conhecemos como a fonte inesgotável do amor de Deus. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. É aquilo que nos dá a vida, aquilo que nos move em direção ao reino de Deus. O Espírito Santo habita em cada um de nós e nos renova todos os dias para que sejamos participantes da própria vida de Deus. O Espírito Santo nos introduz à vida divina como Filho de Deus. No Espírito Santo reside o amor supremo entre o Pai e o Filho. Foi pelo Espírito Santo que Deus se encarnou no seio da Virgem Maria, trazendo Jesus ao mundo para a nossa salvação. E a gente percebe isso na anunciação da encarnação de Jesus Cristo. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E o anjo respondeu a Maria:
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado o Filho de Deus. E nós vemos aqui a presença da Santíssima Trindade sobre Maria, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E se o Espírito Santo é Deus, ele também é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, é todo-poderoso, tem ciência de tudo e está presente em tudo. Quais são as palavras, que denominam o Espírito Santo na Bíblia? Então, na Bíblia nós encontramos o Espírito Santo como o defensor, o conselheiro, o consolador, o paráclito, Ou seja, aquele que é a nossa defesa diante do mal, é o nosso conselheiro para a nossa caminhada, aquele que nos consola nos nossos momentos difíceis. E o paráclito, que é tudo isso, o defensor, o mentor, o auxiliador, o intercessor, o advogado, o consolador, o conselheiro. E o Espírito Santo é aquele que procede do Pai e procede do Filho. Como nós já dissemos, é o amor entre o Pai e o Filho. Aquele que nos dá a vida e nos move em direção a Deus, em direção à Santíssima Trindade. Só que nós temos que lembrar novamente daquela questão do livre-arbítrio. Embora o Espírito Santo presente em nós nos ajuda a nos mover em direção a Deus, é preciso que nós queiramos fazer esse movimento em relação a Deus. Não basta a presença do Espírito Santo em cada um de nós, se nós não o recebermos, não o entendermos, não o aceitarmos. É preciso que nós, dentro do nosso livre-arbítrio, queiramos nos deixar ser movidos pelo Espírito Santo. Quais os símbolos do Espírito Santo que nós encontramos na Bíblia ao longo da história da salvação? Nós encontramos o símbolo do Espírito Santo através da água, porque Jesus foi batizado na água, onde ele recebeu o Espírito Santo. O óleo, onde era ungido aqueles que eram consagrados a Deus. O fogo e a luz, como em Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo através do fogo. Por isso que nós temos a tradição de usar a vela sempre em nossas orações, a vela na missa, que simboliza essa luz, essa luz do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. A pomba também, que simboliza o Espírito Santo, como no batismo de Jesus, quando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de pomba e repousou sobre ele. E ainda a nuvem, que cobriu Jesus, Moisés e Elias no Monte Horebe. Vocês se lembram, quando Jesus subiu ao monte para fazer a sua oração, e lá na presença de alguns dos seus discípulos apareceu Elias e Moisés. E eles foram envoltos por essa nuvem para eles conversarem. Essa nuvem simboliza a presença do Espírito Santo sobre eles. Quais são os frutos do Espírito Santo sobre nós? São Paulo nos ensina sobre os frutos do Espírito Santo. Na sua carta aos Gálatas ele menciona: porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni,
os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ou seja, onde não há a presença do Espírito Santo, todas essas coisas estão presentes. E Paulo ainda nos fala, mais, ao contrário, o fruto do Espírito Santo é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito Santo, andemos também de acordo com o Espírito. Ou seja, as coisas desse mundo, todas essas vaidades, realmente elas se opõem às virtudes do Espírito Santo. Lógico, nós sempre precisamos ter aquele equilíbrio, nós vamos falar isso um pouco também no nosso próximo encontro sobre a santidade. Precisamos das coisas deste mundo, mas tudo com o seu limite, E dentre todos os frutos do Espírito Santo, São Paulo nos diz que a mais importante delas é a caridade. Pela caridade, o Espírito Santo nos faz semelhantes a Deus, que é amor. Ele é o amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Quando uma alma cheia do fruto divino da caridade, o amor a transforma por completo. Assim acontece com os santos. A caridade nos leva a amar o bem e detestar o mal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse lá em Mateus. Para Santo Agostinho, o amor ao próximo é como o princípio do amor a Deus. E não há degrau mais seguro para subir ao amor de Deus do que a caridade do homem para com os seus semelhantes. E é somente pela ação do Espírito Santo em nós é que podemos conquistar a santidade, e que desde o batismo vem habitar em nós para fazer-nos templos de Deus vivo. Ou como disse São Pedro, pedras vivas, vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual. O sacerdócio santo, a oferecer vítimas espirituais, agradáveis a Deus por Cristo. O Espírito Santo, que habita em nós, para fazer-nos imagens de Jesus, o homem perfeito, o santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual vos foi dado por Deus? Ou seja, aí nós temos que tomar todos aqueles cuidados com o nosso corpo, porque nós somos templos do Espírito Santo. E quais são os dons do Espírito Santo? A Igreja nos ensina que são 7 esses dons. O dom da sabedoria, o dom da inteligência, da fortaleza, o dom do temor a Deus, o dom do conselho, da piedade e da ciência. Desde o batismo, o Espírito Santo habita em nós com a Santíssima Trindade e nos dá os dons de santificação. Todos esses dons que nós falamos, E a Igreja nos ensina que, mediante esses dons, o Espírito nos dirige para a santificação, na medida em que a nossa disposição coopera com essa graça. Nós recebemos a graça e o dom do Espírito Santo, mas nós precisamos cooperar para que essa graça e esses dons se frutifiquem em nós. É a questão do livre-arbítrio, Vamos falar um pouquinho sobre esses dons do Espírito Santo, Vamos começar pela sabedoria. É pelo dom da sabedoria que o Espírito nos capacita a conhecer a Deus na sua intimidade e também nos leva a conhecer a sua vontade. Faz-nos perceber a mão de Deus em nossa vida, guiando os nossos passos. Por isso que nós sempre devemos pedir em nossas orações a sabedoria, Porque é a sabedoria que nos conduz rumo ao reino de Deus. A inteligência, pelo entendimento ou pela inteligência,
somos levados a ver as pessoas e o mundo com os olhos de Deus e não com a nossa miopia humana, que mais enxerga os defeitos e os erros do que as qualidades e as belezas das outras pessoas e das criaturas. Por esse dom nós somos levados a querer penetrar os mistérios de Deus e o seu conhecimento. O dom da ciência nos leva a compreender e aceitar os planos de Deus, revelados na Sagrada Escritura. Por esse dom da ciência, muitos santos, embora quase analfabetos, tinham a ciência da infusão do Espírito Santo nas coisas de Deus. O dom da ciência. É pelo dom da ciência que somos levados a compreender e a aceitar os planos de Deus, que são revelados na Sagrada Escritura. Por esses dons, muitos santos, embora quase analfabetos, tinham ciência das coisas de Deus. O dom do conselho nos faz sábios diante da vida e nos impulsiona a procurar a Deus e a levar os outros até Deus. O dom da fortaleza que nos prepara para lutar contra todas as tentações e o pecado. Nos faz corajosos na defesa da fé e da sã doutrina da Igreja. O dom da piedade produz em nós o amor a Deus acima de tudo, afastando-nos de toda forma de idolatria, prazeres, amor excessivo ao dinheiro, status, fama, vanglória, poder, superstição, ocultismo, para adorarmos e servirmos somente a Deus. Faz-nos também vivermos como verdadeiros filhos de Deus, que ama o Pai com toda a sua vida, pensamentos, palavras e obras. É também o dom da piedade que nos leva e nos capacita à oração permanente e humilde, que tudo alcança. Faz-nos curvar a cabeça e o coração diante das coisas sagradas. Move-nos a adorar a Deus e venerar os seus santos e anjos, e de modo especial a Virgem Maria. E por fim, o temor a Deus. O temor a Deus não significa que nós devemos ter medo de Deus. É pelo contrário, esse temor é o temor de ofender a Deus, de desagradar a Deus. Nós devemos ver sempre Deus como aquele Pai amoroso, como na parábola do filho pródigo, que nós vimos no nosso último encontro. Aquele Pai que mesmo tendo seu filho que o abandona, que o decepciona, ele vai estar sempre nos esperando de braços abertos. Então esse é o receio que nós temos que ter no temor a Deus, o temor de ofendê-lo, de desagradá-lo. E quais são os pecados que nós podemos cometer contra o Espírito Santo? Veja o que Jesus nos diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. Então, pessoal, veja bem a gravidade do pecado contra o Espírito Santo. E aí mais atenção ainda naquilo que São Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que São Paulo quer nos dizer aqui é que nós não pertencemos a nós mesmos, né? Essa coisa de o meu corpo me pertence, eu faço dele aquilo que eu quiser, não é bem assim. Então, nós temos que ter a noção, a ciência, de que nós somos o templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo é Deus quem habita em nós. E nós devemos valorizar o nosso corpo, cuidar dele de todas as formas,
para que a gente não profane esse templo do Espírito Santo, essa habitação de Deus que somos nós, que é o nosso corpo. E quais são os sinais que nós podemos perceber nas pessoas que não têm a presença do Espírito Santo, né? São aqueles pecados capitais, né? Nós falamos também no nosso último encontro, que são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Vamos ver um pouquinho mais detalhado, né, o que significam esses pecados e fazer um exame de consciência, uma reflexão, para ver se nós, né, não estamos caindo nesta tentação, nas tentações desses pecados. O pecado da gula, que é aquele desejo insaciável por comida e por bebida. Segundo essa visão, a gula também está relacionada ao egoísmo humano, aquela coisa de querer adquirir sempre mais, não se contentando com aquilo que já tem, né? É uma forma de cobiça. A virtude oposta da gula é a temperança. O pecado da avareza. A avareza é aquele apego excessivo e descontrolado aos bens materiais, ao dinheiro, pois o avarento prefere os bens materiais do que o convívio com as coisas de Deus. Nesse sentido, o pecado da avareza conduz também à idolatria, que significa tratar como se fosse Deus todas as suas posses, tudo aquilo que é bem material. Você coloca os bens materiais na frente de Deus, no lugar de Deus. E a virtude oposta da avareza é a generosidade. O pecado da luxúria. A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Também pode ser entendido em seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões. Consiste no apego aos prazeres carnais, a corrupção de costumes, a sexualidade extrema, a lascívia e a sensualidade. E a gente pode incluir aqui a pornografia também, né? E a virtude oposta é a castidade. O pecado da ira, conhecida também por cólera, é um sentimento humano de externar a raiva e o ódio por alguma coisa ou por alguém. É o forte desejo de causar o mal para o outro. É um dos grandes responsáveis pela maior parte dos conflitos humanos no transcorrer de todas as gerações. A virtude oposta da ira é a paciência. O pecado da inveja, que é o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que a outra pessoa tem e consegue. É você ficar de olho mais naquilo que as pessoas têm, né, do que naquilo que você próprio tem, e fazer daquilo que você tem a vontade de Deus. É considerado um pecado porque uma pessoa invejosa ignora todas as bênçãos que ele recebe e prioriza o status da outra pessoa no lugar do seu próprio crescimento espiritual. O invejoso ignora tudo com que foi abençoado e aquilo que possui, para cobiçar tudo aquilo que é do próximo. E a virtude oposta da inveja é a caridade. O pecado da preguiça. A pessoa com este pecado capital é caracterizado como alguém que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, vive em negligência, desleixo, morosidade, moleza, que leva a uma inatividade exagerada. E a virtude oposta da preguiça é a diligência. Nós temos que estar sempre ativos, motivados, diligentes, né? E por fim, o pecado da soberba, que está associado à arrogância, à vaidade. A soberba consiste em ser superior a todos. Foi esse pecado que fez com que Lúcifer se sentisse mais alto que o próprio Deus.
nós vamos ter a oportunidade de falar aqui sobre também o pecado, né? Como começou o pecado lá no céu ainda com os anjos, né? Lúcifer, que significa luz, né? Lúcifer que era um anjo de luz. Então, com esse pecado da soberba, com esse desejo de não obedecer a Deus e de ser maior do que Deus, é que levou ele a pecar e ser expulso, né, junto com os seus anjos do céu. E se nós observarmos também o primeiro pecado, né, de Adão e de Eva, foi justamente através desse pecado, né, que a serpente induziu Adão e Eva a pecar. A serpente disse para Eva, Deus os proíbe de comer desse fruto, porque Ele sabe que depois que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus, né? E vocês descobrirão toda a verdade. E o homem, iludido por essa vaidade de querer ser igual a Deus, acabou cometendo esse pecado, caindo na tentação da serpente. E a virtude, né, oposta da soberba é a humildade. Então que nós sejamos sempre humildes diante de Deus. Como que é o Espírito Santo, né, ao longo da história da Igreja? É o Espírito Santo que conduz e impulsiona a Igreja na vida apostólica e missionária. No testemunho dos santos, onde ele manifesta a sua santidade e continua a obra de salvação. Toda a missão da Igreja é realizada no poder e na ação do Espírito Santo, que Jesus enviou sobre ela no dia de Pentecostes. Foi a partir de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que estavam com medo, que estavam escondidos, e a partir dali criaram coragem para levar adiante aquela igreja que o próprio Jesus Cristo criou. É pelo sacramento do crisma que o Espírito Santo fortalece o cristão para que ele seja um corajoso soldado de Cristo, sem medo e sem vergonha de testemunhar a sua fé. É pelo poder do Espírito Santo que o cristão deixa os pecados. São Paulo disse na sua carta aos Romanos, se viverdes segundo a carne, eis de morrer. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras da carne, vivereis. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. O que São Paulo quer dizer aqui com mortificar as obras da carne? É justamente a mortificação, ou seja, o esforço que nós fazemos para não cairmos em tentação, para não cairmos nas vaidades, em todos esses pecados que nós comentamos há pouco. E, na sequência eu vou deixar vocês com um vídeo para complementar um pouco dessas informações que a gente passou para vocês, tá bom? Aí na sequência a gente faz a conclusão. Grande parte das religiões ou ideologias considera o Espírito Santo como sendo uma força ou uma energia. Mas o que a Bíblia diz a respeito? E se você crê dessa forma, eu sinto lhe dizer, mas o Espírito Santo não é uma força e o Espírito Santo não é uma energia. A Bíblia é extremamente clara em relação a isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim, uma pessoa. E quando eu falo pessoa, eu não me refiro a um ser humano. Os anjos são pessoas, Deus é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. Mas quais são os atributos que um ser precisa ter para ser considerado como uma pessoa? Ele precisa ter intelecto, emoção e vontade. E a Bíblia revela o Espírito Santo como sendo um ser que possui intelecto, emoção e vontade. Jesus Cristo disse que o Pai enviaria o Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Somente uma pessoa é capaz de fazer isso. Ele fala, ensina, compartilha sabedoria, se entristece, guia, ordena, clama e ele convence o homem do pecado. E somente um ser pessoal pode convencer alguém de algo. E a Bíblia também relata um caso de um homem que mente ao Espírito Santo. E você não consegue mentir para uma força, mas sim para uma pessoa. E da mesma forma como o Espírito Santo possui todos os atributos que o qualificam como sendo uma pessoa, ele também possui os atributos que o qualificam como sendo Deus. Assim como Jesus Cristo é Deus, e a gente falou isso num outro vídeo,
o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. E um outro aspecto que caracteriza o Espírito Santo como sendo Deus são as obras que ele realiza. São obras que somente Deus poderia realizar. Dentre elas, nós temos a própria inspiração da Bíblia. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo para produzir o conteúdo bíblico. Uma outra forma de demonstrar a divindade do Espírito Santo é através da associação. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente em nome do Pai ou do Filho, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra passagem que isso também acontece é em 2 Coríntios. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Esse tipo de associação indica que nós estamos falando de seres com a mesma natureza. Assim nós entendemos que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa com a qual nós nos relacionamos, ele também é Deus. E é esse mesmo Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem a respeito do seu pecado, a respeito da perfeita justiça de Deus e a respeito da condenação que foi estabelecida contra aquele que peca. E por isso ele demonstra que o único modo do homem se achegar a Deus é através de Jesus Cristo. E é através de um relacionamento pessoal que o Espírito Santo vai constantemente nos convencer do pecado e nos conduzir ao arrependimento. Ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a Trindade Divina. Então, pessoal, isso é o que nós tínhamos, para falar sobre o Espírito Santo. Então, lembrando que o Espírito Santo é o motivador da nossa vida. É Ele que nos dá a vida, é o amor de Deus para conosco, é o amor entre o Pai e o Filho. Então, sem o Espírito Santo não há vida, não há motivação. Então, rezemos sempre para que o Espírito Santo esteja em nossas vidas. Um abraço a vocês, tudo de bom, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser.